Seção 1.3. Análise de objetivos e restrições da rede e das características de negócio. Diálogo aberto. Temos acompanhado a caminhada de Pedro e Fernando em direção à elaboração de um projeto de infraestrutura de redes que atenda à solicitação do Ricardo. Depois de esclarecer a ele os conceitos básicos de redes e de levantar os principais requisitos do projeto, é chegado o momento de fazer a análise dos requisitos levantados e deles derivar os atributos de desempenho, funcionalidade, capacidade, disponibilidade, segurança, escalabilidade, preço e gerenciabilidade da rede. Como essas características pertencem ao âmbito técnico do projeto, é normal que o cliente leigo não se encoraje a conhecê-los melhor. Para que Ricardo e seus colaboradores não se sintam inseguros, você deverá oferecer-lhes explicações sobre estes atributos em linguagem simples e descomplicada, visando a transparência e o fomento da colaboração entre os envolvidos no projeto. Qual o desempenho mínimo que a rede deverá apresentar? Como será o seu funcionamento? Como ela deve ser protegida e em que grau? Há recurso para o investimento que se deseja fazer? Não se pode deixar de vincular as respostas à natureza do trabalho que será executado no escritório, ao tempo de respostas entre transações que se deseja ter e as funcionalidades de rede com as quais o escritório deseja contar, entre outros fatores. Embora esta seção trate dos já citados requisitos de desempenho, funcionalidade, capacidade, disponibilidade, segurança, escalabilidade, preço e gerenciabilidade, você deverá especificar os requisitos de desempenho e funcionalidade da rede a ser implantada. A solução deste trabalho, que será mais bem detalhada na seção Sem Medo de Errar, consiste em gerar documento contendo a descrição destes dois atributos. Leia com atenção o conteúdo teórico que segue e se esmere no cumprimento das atividades para que você tenha condições perfeitas para superar este desafio. Mãos à obra. Não pode faltar. O gerente de projeto, desde o início do seu trabalho, tem muitos pontos a acertar com quem lhe encomendou o produto ou o serviço. Durante a fase de planejamento, no processo que chamamos de levantamento de requisitos, ele deve buscar as condições necessárias para que o resultado do projeto atenda às expectativas do cliente e de todos os entes que, de alguma forma, têm interesse nele. Coloque-se então no lugar do gerente de um projeto de redes. Usando suas habilidades em gestão de projetos e em redes de computadores, seu desafio será entregar um produto que atenda a um requisito que sintetiza todos os outros, a adequação ao seu propósito. Um por um, detalharemos todos os requisitos citados na seção Diálogo Aberto. Comecemos pelo desempenho. 1. Desempenho. Tecnicamente, desempenho remete ao conjunto de características que permitem determinar o grau de eficiência e as possibilidades de operação de determinado veículo, motor, máquina, etc. Podemos considerar também desempenho como modo de executar uma tarefa que terá posteriormente seu grau de eficiência submetido à análise e apreciação. No que interessa ao projeto de uma rede de computadores, devemos considerar o tempo de resposta como característica relevante para o planejamento do desempenho da rede. O tempo de resposta é o tempo que um dado sistema leva para reagir a determinada entrada. Especificamente, ele pode ser entendido como o tempo entre o último toque de tecla dado pelo usuário e o início da exibição de um resultado pelo computador. Durante o planejamento da rede, é comum que tanto o projetista como o cliente desejem o menor tempo possível de resposta em qualquer aplicação. No entanto, quanto menor o tempo de resposta que se queira, mais caros serão os recursos técnicos para obtê-lo. Assimile. Os resultados informados no tempo de resposta são baseados em uma análise de transações online. Uma transação consiste em um comando do usuário e a partir de um terminar e a resposta do sistema. Um dos fatores que afetam a velocidade da resposta é o poder de processamento do computador. Uma resposta rápida requer poder maior de processamento do computador, o que, naturalmente, custa mais. Outro fator importante no contexto são as requisições concorrentes. Oferecer um tempo de resposta menor para alguns processos pode penalizar outros. Reflita. Você conhece a diferença entre programa e processo? Considere um confeiteiro assando um bolo. Ele tem a receita e todos os ingredientes. Nessa analogia, a receita é o programa, ou seja,
o algoritmo expresso em alguma notação válida. O confeiteiro é a CPU do computador e os ingredientes são os dados de entrada. O processo é a atividade que consiste em nosso confeiteiro ler a receita, buscar os ingredientes e preparar o bolo. No momento de planejar os recursos da rede, o projetista deve levar em consideração o perfil das aplicações mais importantes que serão executadas via rede de dados. Dos dados da tabela você pode depreender que um tempo pequeno de resposta pode provocar melhora na produtividade dos usuários. Quando a máquina e seu operador não precisam esperar um pelo outro, a qualidade do trabalho aumenta. 2. Funcionalidade. Ao planejar uma rede, você deverá ter em mente qual o provável conjunto de funcionalidades que a rede deverá prover aos seus usuários. Em outras palavras, você deverá saber para que ela será usada. Normalmente, seu cliente espera que a rede seja capaz de compartilhar arquivos, que possibilite acesso à internet e torne possível o uso conjunto da impressora, por exemplo. No entanto, algumas outras funções podem ser requeridas da rede. Algumas delas incluem VoIP, o maior argumento em favor do uso do VoIP, Voice over Internet Protocol ou voz sobre IP, é a economia que o recurso proporciona em relação ao uso da telefonia convencional. Em termos técnicos, o funcionamento da VoIP inclui fazer amostra contínua de áudio, converte cada amostra para a forma digital, enviar a cadeia digitalizada pela infraestrutura de rede já instalada e converter de volta a cadeia digitalizada para a forma auditiva análoga. Em outros termos, a voz emitida por meio de um aparelho de telefone é transformada em dados binários e enviada pela internet. Aplicativos largamente utilizados como WhatsApp, Skype e Viber são capazes de transformar voz em sinais digitais e transmiti-los pela internet. Uma ligação feita entre smartphones ou computadores requer apenas conexão com a internet, microfone, alto-falantes e, naturalmente, o aplicativo que execute a função de ligação. Tudo muito simples. No entanto, o planejamento do projeto poderá prever o uso do telefone convencional para chamadas VoIP, o que vai requerer a aquisição de um adaptador telefônico analógico, ATA. Trata-se de um conversor analógico digital que permitirá o uso do VoIP pela conexão do telefone comum à sua conexão de internet. Vimos então que a rede pode ser usada para transmitir voz, permitindo assim ligações telefônicas. A infraestrutura, no entanto, pode prover outras funcionalidades interessantes. Que tal podermos transferir arquivos de uma máquina para outra? Adiante. Transferência de arquivos, conceitualmente, é um serviço de transferência de arquivos aquele que pode mover uma cópia de um arquivo de um computador para outro. Para efeito de atendimento da necessidade de transferência de arquivos em um projeto de rede semelhante ao que temos tratado nesta unidade, o FTP, File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivo, pode ser amplamente indicado. Esse serviço de transferência de arquivo é um protocolo de propósito geral que pode ser usado para copiar um arquivo qualquer de um computador para outro. O FTP pode ser construído para uso a partir de um navegador web, por exemplo. Neste caso, o navegador deve cuidar do envio do arquivo e retornar ao usuário sobre o sucesso ou não da operação. Alternativamente, o usuário poderá interagir com o serviço por meio de uma interface onde poderá escrever comandos que se destinam a abrir uma seção, transferir arquivos, listar arquivos, escolher pastas e fechar seção, entre outros. A disponibilização de algumas outras funcionalidades independe da implementação de características específicas da infraestrutura da rede. Podemos tomar a utilização de computação na nuvem como exemplo de uma destas funcionalidades. 3. Capacidade. Com base no que estudamos sobre desempenho e funcionalidades de uma rede, é possível entendermos que o planejamento da sua capacidade deve ser feito com base nas características de uso e em suas funcionalidades. Se uma grande quantidade de funcionalidades for planejada e se o desempenho requerido for alto, certamente que a capacidade da rede deverá acompanhar tais demandas. Algumas questões emergem quando o projetista começa a estimar a capacidade que a rede deverá ter para que sua utilização não seja marcada por eventuais indisponibilidades de serviço. Ele deverá estimar, por exemplo, quantos equipamentos se utilizarão da rede, incluindo aqueles que só eventualmente estarão conectados a ela.
As conexões casuais de aparelhos têm sido mais frequentes na medida em que mais dispositivos móveis têm feito parte do nosso cotidiano. Este fenômeno remete ao conceito de boy, bring your own device ou traga seu próprio dispositivo, que reflete a tendência das pessoas conectarem seus próprios dispositivos, tablets, smartphones e notebooks, por exemplo, às redes dos locais que visitam. Pesquise mais. A utilização de dispositivos particulares em redes corporativas tem se disseminado. O BOI, no entanto, tem algumas implicações importantes em questões de segurança e governança de dados. Para saber mais a respeito, leia o artigo indicado. Outro fator que pode influenciar o planejamento da capacidade da rede é a Internet das Coisas, IoT ou Internet of Things. Essa tendência consiste em conectar a rede mundial de computadores a aparelhos usados em nosso cotidiano, tais como a geladeira, o aparelho de ar-condicionado, carros, entre outros itens. Em um ambiente corporativo, essas conexões poderão impactar o uso da banda larga e, por consequência, a capacidade da rede. Pesquise mais. Mais do que apenas uma expectativa futurista, a Internet das Coisas logo tornará uma tecnologia que se incorporará às nossas vidas. Assista à Internet das Coisas, explicada pelo NIC.br. Se o planejamento da capacidade da rede visa manter seu bom funcionamento nas mais variadas situações de uso, então não podemos deixar de tratar do conceito de qualidade do serviço, QoS ou Quality of Service. O termo refere-se às garantias de desempenho estatístico que um sistema de rede pode dar com relação à perda de dados e atraso nas transmissões de dados. 4. Disponibilidade. A disponibilidade relaciona-se com uma medida de probabilidade de um sistema estar em funcionamento em dado instante. Em outras palavras, disponibilidade refere-se à porcentagem de tempo que uma determinada função ou aplicação está disponível para os usuários. Dependendo da aplicação, a disponibilidade pode ser desejável ou indispensável. Ao planejar a disponibilidade, você deverá ter em mente dois aspectos relacionados a ela: prevenção e recuperação em caso de falha. Item prevenção implica em qualquer ação que se empreende para reduzir o risco de uma indisponibilidade, o que pode incluir processos, pessoas e tecnologias. Uma ação eficiente de prevenção inclui a implementação de sistemas redundantes, meio pelo qual outro servidor possa assumir o trabalho do servidor primário que falhou. Recuperação em caso de falha. Mesmo com a tomada de medidas preventivas, falhas na rede podem acontecer e um plano de emergência deve ser criado antecipadamente. O tempo de recuperação da rede deve ser mínimo. É comum que a disponibilidade desejada para a rede, bem como outros aspectos de seu funcionamento, esteja prevista em um documento chamado SLA, Service Level Agreement, ou Acordo de Nível de Serviço. Trata-se de um contrato entre o fornecedor de serviço, uma rede no caso específico, e o cliente no qual são especificados todos os serviços, em termos mensuráveis, que serão prestados. É comum que o contrato preveja multa em caso de não atingimento de determinados níveis do serviço. Empregado criteriosamente, o SLA é eficaz para que o fornecedor trabalhe de maneira correta e apropriada. Exemplificando. O SLA que tomamos como exemplo contém as tarefas a serem executadas, seus prazos e os níveis a serem atingidos para que sejam consideradas satisfatoriamente cumpridas. Tarefa 1. Não há SLA definido, pois se trata da primeira tarefa, na qual o contratante informa a ordem de serviço ao fornecedor. Tarefa 2. A primeira reunião de levantamento de requisitos deve ser feita em até 2 dias úteis do recebimento da ordem de serviço. Espera-se que 80% dos requisitos sejam levantados na primeira reunião. Tarefa 3. A entrega da especificação dos requisitos da rede deverá ser feita em até 15 dias úteis do recebimento da ordem de serviço. A especificação deve ser aprovada ou recusada em até 2 dias úteis da entrega e esta ação deve ser feita pelo contratante. Espera-se que 95% dos materiais e equipamentos a serem utilizados na rede estejam também previstos no documento de especificação. Tarefa 4. A compra dos materiais e equipamentos da rede deve ser feita em até 30 dias da autorização do início do projeto. Espera-se que 70% dos materiais estejam comprados ao final do período. Tarefa 5.
A rede deve ser projetada para oferecer disponibilidade de serviço não menor do que 90% de um determinado período. Definida a disponibilidade da rede, nosso caminho volta-se para a segurança da rede, requisito fundamental em qualquer projeto. 5. Segurança. O atendimento ao requisito de segurança deve ser planejado levando-se em consideração o impacto que um ataque à rede ocasionaria à organização. Em outras palavras, quanto mais valiosos os dados que trafegam pela rede, maior deve ser o cuidado com a segurança. Vale o destaque de 4 requisitos de segurança a serem buscados no planejamento do projeto da rede. Item privacidade. Requisito que prevê que os dados sejam acessíveis apenas a pessoas autorizadas. Item integridade. Prevê que apenas pessoas autorizadas sejam capazes de modificar dados. Item disponibilidade. Exige que os dados estejam disponíveis às pessoas autorizadas. Item autenticidade. Prevê que o servidor seja capaz de verificar a identidade de um usuário. O atendimento a estes quesitos são a porta de entrada para a implantação de uma rede segura. Passemos às questões de escalabilidade, preço e gerenciabilidade da rede. 6. Escalabilidade, preço e gerenciabilidade. Um projeto de rede deve prever as prováveis alterações no negócio que atenderá, seja em crescimento físico, mudança de ramo e alteração nos pontos de rede. Escalabilidade é justamente a característica da rede e de seus equipamentos que os permite suportar mudanças em seu tamanho e/ou finalidade principal. O atendimento do correto gerenciamento da rede é fundamental para que todos os outros requisitos sejam monitorados. 2 medidas de gerenciamento valem ser destacadas. Item gerenciamento de falhas. O correto funcionamento de uma rede pressupõe cuidado com o sistema como um todo e com cada componente da rede individualmente. Quando uma falha ocorrer, é necessário que o gerenciamento preveja a identificação da falha, o isolamento do restante da rede e o reparo ou substituição dos componentes falhos. Item gerenciamento de desempenho. O gerenciamento de desempenho da rede deve ser entendido como monitoramento e controle. O monitoramento é a função que acompanha as atividades da rede. O controle permite que o gerenciamento faça ajustes para melhorar o desempenho da rede. Algumas questões devem ser levantadas. O tempo de resposta tem aumentado? Há tráfego excessivo na rede? Por fim, o preço da rede é um requisito que deve variar em função da maioria dos outros requisitos. Por exemplo, maior desempenho da rede normalmente requer mais aplicação de recursos financeiros. O mesmo pode-se afirmar sobre disponibilidade e capacidade da rede. Sem medo de errar. O projeto de implantação de solução de comunicação de dados para o escritório do Ricardo vai avançando. Depois de ser autorizado, o trabalho segue agora na fase de planejamento, fase na qual os requisitos relacionados ao desempenho, funcionalidade, capacidade, disponibilidade, segurança, escalabilidade, preço e gerenciabilidade têm sido levantados. Para efeito de resolução da situação-problema, você deverá detalhar apenas os requisitos de desempenho e funcionalidades da rede. Uma solução possível é a que segue. 1. Especificação do requisito de desempenho. Ao abordar este requisito, você deverá fornecer uma breve explicação sobre o conceito de desempenho aplicado a uma rede de computadores. Na sequência, você deve descrever, sem pormenorizar, o perfil do negócio do cliente, a fim de justificar o grau de desempenho requerido para a rede. Para fins de estabelecimento de medida, determine que o desempenho da rede deverá estar abaixo de 1/10 de segundo, por exemplo. 2. Especificação do requisito de funcionalidades. Descreva neste item quais as funcionalidades, ou serviços, que a rede irá prover. Você pode estabelecer que a rede será capaz de transmitir arquivos localmente, compartilhar recursos, uma impressora, por exemplo, e que fornecerá serviço de VoIP. Avançando na prática. Minha rede será segura? Descrição da situação-problema. A empresa Rede Minha, prestadora de serviço de implantação de redes corporativas, foi contratada para cuidar exclusivamente do planejamento da segurança da rede que será instalada em uma concessionária de venda de automóveis.
Desde as primeiras reuniões com o time da Rede Minha, a direção da concessionária tem sido enfática que os dados que trafegarão na rede são de grande importância para a empresa, já que se referem a políticas de desconto, estratégias de vendas e ações contra a concorrência. Além disso, ressaltam que deverão ser armazenadas no ambiente da rede dados sobre financiamentos feitos por clientes para aquisição de veículo, o que é absolutamente confidencial. Sua missão como membro do time é descrever os requisitos que asseguram um bom grau de segurança em uma rede. A descrição deverá ser feita à direção da concessionária, em forma de relatório. Resolução da situação problema. O relatório deverá conter a descrição de 4 requisitos indispensáveis para a segurança da rede, levando-se em conta o perfil de atividades da concessionária. As definições podem ser feitas como segue: privacidade e integridade. Este requisito deverá descrever quais os cargos, ou pessoas, que terão autorização para acessar e alterar cada modalidade de informação, quais sejam as estratégias de vendas, os dados de financiamentos, políticas de desconto e ações relacionadas à concorrência. Autenticidade. Este requisito deverá descrever a política de senhas ou outros recursos que assegurarão a identidade do usuário que terá acesso a dados restritos. Cuide para que a descrição desses atributos seja feita em linguagem apropriada para o entendimento de leigos.